Oi, pessoal. Fechem as janelas. Eu e minha filha ficamos sem gasolina. Isso um pouquinho. Gente! Ela pegou. Merda! Espera aí! Imagina a situação. Você acorda e o mundo simplesmente virou um deserto. Sem buzina, sem gente correndo, sem fila, sem aquele inferno de segunda-feira que todo mundo conhece. Por um segundo, até parece um sonho. Só que aí vem o detalhe que muda tudo. Quase não sobrou ninguém vivo. Um vírus passou pelo planeta como um rolo compressor. Não pediu licença, não escolheu classe social, país, nada. Foi passando e levando praticamente todo mundo. Em poucos dias, o mundo que a gente conhece virou lembrança. E quem sobreviveu não ganhou paz, ganhou problema. Porque depois que a doença leva quase toda a humanidade, sobra uma pergunta. Quem ainda está vivo, ainda é seguro? É aí que entram os quatro. Brian, o tipo de sujeito que você bate o olho e já percebe que gosta de mandar. Danny, o irmão mais novo. Kate, ela é só a Kate mesmo. E Bob, namorada do Brian. Os quatro estão na estrada, indo em direção à cidade. Mas não é aquela viagem cheia de esperança, não. É mais aquele movimento de quem continua andando porque parar é pedir para ir para o além. Enquanto o carro anda, ainda existe uma sensação de controle, ainda existe talvez, dá para viver um pouquinho mais. No meio da estrada aparece um carro parado, e do lado, um homem, Frank. E aqui, o Brian mostra exatamente quem ele é. Fechem as janelas. O que esse cara tá querendo? Num mundo desse, confiança virou artigo de luxo. Frank então começa a pedir ajuda. Gasolina, comida. Diz que a filha está com ele. É um pedido que vem no desespero puro, mas o Brian não compra. Corta na hora, Está incubado, sem pensa dó, nisso um pouquinho. sem Gente! espaço para conversa. Ela pegou. Vai, pega! Espera aí! A princípio parece vitória, só que é aquela vitória que vem com conta para pagar. Na pancada, a tubulação do combustível foi para o espaço. A gasolina começa a escorrer pelo asfalto. Porque não é só gasolina vazando. É a chance deles indo embora, gota por gota. Andam mais um pouco e pronto. O carro morre. Silêncio total. Estrada vazia. Nenhuma alma. Eles precisam voltar. Voltar justamente para o sujeito que quase jogou eles para fora da pista. No fim, você não escolhe a melhor opção. Escolhe a única. Eles colocam as máscaras e voltam a pé. E o Frank percebe de longe. Nem precisa conversa. Ele olha e já entende. Quem voltou atrás normalmente não voltou porque quis. Voltou porque a vida obrigou. E aí, ele faz a proposta. Entrega o carro, mas com uma condição. Nas últimas transmissões, ele ouviu falar de médicos na cidade. Gente trabalhando em uma possível cura. E para ele não tem discussão. Antes de qualquer coisa, é para lá que eles vão. Porque no fundo, tudo ali gira em torno de uma coisa só. A filha. Conseguiram resultado? Eles têm um tratamento novo. Ou se quiserem ir comigo, ótimo. Isso é conversa fiada e ele sabe disso! Só que o Frank também não era de recuar. Ficou firme. Quer o carro? Então vai do meu jeito. O grupo aceitou. Aí vem uma cena que é quase engraçada, se a situação não fosse tão absurda. No meio do apocalipse, com o mundo praticamente acabado, eles param para fazer uma limpeza quase profissional no carro. Parecia até vistoria de concessionária. Depois colocaram o Frank e a filha no banco de trás. Os dois ainda foram enrolados em plástico de todos os lados. Pé na estrada de novo. Destino. Cidade. No caminho, Brian avista outro carro parado. E aqui, o instinto de sobrevivência fala alto. Talvez ainda tivesse combustível. O Danny vai na frente, abre a porta com cuidado e já vai atrás das chaves. Só que, quando ele abre, tem um infectado lá dentro. Parado. Sem reação. Parecendo morto. Parecendo. O Danny vai chegando devagar, estica a mão. Merda. O Brian aparece na hora. Depois de toda essa tensão, finalmente a cidade aparece. Só que qualquer esperança de alívio acaba no mesmo instante. Porque a cidade está destruída. Silenciosa. Nenhum sinal de vida. Só ruína. A sensação de que tudo ali morreu,
Faz tempo. Eles estacionam exatamente no lugar que o Frank tinha indicado. Filha, eu só vou entrar para ter certeza de que não tem monstros embaixo da cama. Tá bom, escuta o papai. Não precisa se preocupar. Eu cuido dela. Ela não queria ficar sozinha no carro de jeito nenhum. A Bob percebe isso na hora. Ela simplesmente diz que fica com a menina. É aquele tipo de gesto pequeno que diz muito sobre a pessoa. Enquanto isso, o resto do grupo entra no complexo. E o lugar é praticamente uma cidade fantasma. Corredores vazios, equipamentos largados, tudo abandonado. Até que eles chegam numa parte ainda pior. Uma pilha de corpos, e não precisava chegar perto para entender o que tinha acontecido ali. Foi então que o Frank avista um homem vivo. E no mesmo instante, reconhece. Era o médico. O mesmo que, segundo as últimas notícias, estaria trabalhando em uma cura. Na hora, ele corre. Vai direto ao ponto. Sem enrolação. Pergunta se a cura existe. E se existir, quer ali. Naquele momento. Na mesma hora. Só que a resposta do médico é um balde de água fria. Ele diz que não pode garantir nada. Nada. Nem que funciona. Nem que está pronto. Nem que vai dar certo. E é aí que a história mostra uma coisa cruel. Às vezes, o pior não é o fim do mundo. É a esperança chegar perto o suficiente para você quase acreditar. O médico não tentou vender esperança bonita, não. Foi direto ao ponto. Olhou para a situação e mandou a verdade sem enfeite. As chances da filha do Frank eram 50%. Ou o remédio funcionava, ou não. Se desse errado, era o pior final possível. O médico não estava ali pensando só nela. Tinham outros pequenos no local, e ele pretendia aplicar o mesmo tratamento nelas também. Na hora, o grupo tenta intervir. Só que o médico responde de um jeito que desmonta qualquer argumento. Sem o remédio, elas vão pro além de qualquer jeito. Com ele, pelo menos existe uma chance. No fim das contas, 50% ainda é infinitamente melhor do que 0. Então ele decide apostar. E aposta com a convicção de quem já entendeu que não existe plano melhor. Enquanto isso, do lado de fora, perto do carro, a situação toma outro rumo. Viu escova jeans molhado? Não! Bob Esponja calça quadrada. A Bob entra em desespero. Corre para ajudar e tira a máscara da menina para ela respirar melhor. Tudo bem, calma. Na hora, a Bob entende. Ela sabe exatamente o que aconteceu. E aí entra um detalhe muito humano da personagem. Ela não surta, ela não grita, ela age. Limpa o rosto rápido, tenta disfarçar. Monta uma expressão neutra, como se nada tivesse acontecido. Porque ela sabe que naquele grupo, contar a verdade significa uma coisa só: ser deixada para trás. Quando o Frank volta e pergunta o que aconteceu, ela responde na maior calma possível. Diz que não foi nada, que a menina só teve dificuldade para respirar. Mas por dentro, ela já sabe. A contagem regressiva começou. Pouco depois, o próprio Frank percebe que a filha piorou muito. A menina mal consegue ficar em pé. E é aí que ele toma a decisão. Ele vai ficar com ela. Não pede ajuda. Não discute. Só diz para o grupo seguir sem ele. E eles seguem. É frio? É. Mas naquele mundo quase tudo já deixou de ser sobre certo ou errado. Passa a ser sobre continuar vivo. Na estrada, eles fazem uma outra limpeza pesada no carro. Desinfetam tudo. Banco, porta, vidro, qualquer superfície. É quase um ritual. Depois encontram um prédio próximo e resolvem parar. O lugar, como praticamente todo o resto, está vazio, então eles decidem ficar. Só que enquanto o grupo tenta respirar um pouco, a Bob vai piorando. Em silêncio. A infecção começa a avançar. Os sinais estão ali. Só que ela não fala nada. Nenhuma palavra. E essa parte é forte. Porque às vezes o maior medo não é ir para o além. É o momento em que os outros descobrem. No meio daquele prédio gigantesco, abandonado, o Brian resolve dar uma olhada numa piscina. A água estava num estado tão absurdo que não dava para chamar aquilo de água. Era um caldo escuro, parado, com uma aparência daquelas que já dá aflição só de olhar. Mas Brian
curioso e querendo entender o que tinha ali, pega um pedaço de madeira e começa a mexer na superfície. Você tá afim de jogar polo? Ajuda! Por sorte, Danny estava perto. Segura o irmão no último segundo. O Brian sai dali com o coração batendo no pescoço. Depois desse choque, o grupo vai para o jardim. Tentam relaxar, dar uma respirada. Ai, caramba! Aí, tá tudo bem? Eu pensei que golfe fosse jogo de velho. O Brian tenta se aproximar da Bob. Só que ela começa a escapar. Inventa uma desculpa. Cria distância. Ela sabe que está infectada. Ela sabe que, se ele chegar perto demais, ele vai junto. A noite cai. E aquele prédio enorme, que parecia vazio, mostra que ainda guarda surpresa. Do nada, uma lanterna acende na direção deles. E ali não tem conversa. O instinto fala primeiro. Todo mundo sai correndo. Só que quem está com a lanterna vem atrás. E não demora para entender que não são infectados. São sobreviventes. Só que daquele tipo que você olha e já percebe que conversa amigável não está no cardápio. Tudo armado, tudo protegido. Máscara, roupa especial, postura de quem já viu coisa demais. Quando finalmente cercam o grupo, já chegam acusando. Um dos homens deles desapareceu. E na cabeça deles, a culpa era do Brian e dos outros. A situação já esquenta na hora. Mas o Danny solta a resposta mais simples possível. Olha a piscina. E dito e feito. O homem estava lá, boiando, vítima do vírus. Ou seja, não tinha sido ninguém do grupo. A acusação morre ali. Acabei de te conhecer e já estou cheio de você. Eu causo esse efeito nas pessoas. Quero todos vocês fora daqui. Agora! Você não. O quê? Danny! A garota fica. Não! Ela fica. Só que os mascarados não aliviam tanto assim. Mandam o Brian e o Danny irem embora. Mas as duas garotas ficam. E aí, meu amigo, quando tem arma apontada, argumento perde força rapidinho. A Bob e a Kate são obrigadas a passar por uma inspeção. Só que, quando examinam a Bob, acabou. As manchas vermelhas estão espalhadas pelo corpo. E aqui vem a ironia perfeita. O mesmo medo que fez os sujeitos segurarem as garotas é o que faz soltarem as duas no mesmo instante. Ninguém quer correr risco. Em segundos, todo mundo volta para o carro e põe aquele lugar no retrovisor sem olhar para trás. Na manhã seguinte, o clima dentro do carro está pesadíssimo. É silêncio, raiva, desgaste. O Brian, já no limite, freia o carro de uma vez, vira para Bob e solta a frase sem rodeio. Desce. Só que ela não desce. Fica parada. O Brian insiste, segura pelo braço e arranca ela do carro na marra. Eu avisei para não chegar perto dos infectados. Pronto. Na cabeça dele estava resolvido. Regra quebrada, consequência aplicada. Só que a vida adora trabalhar com ironia. Eles deixam comida com ela. Bastante comida, inclusive. Depois vão embora. E a Bob fica ali, vendo o carro sumir no horizonte. Ela sabe por que foi deixada. Enquanto isso, o grupo segue viagem. Só que, como o universo claramente decidiu brincar com eles, o combustível começa a acabar de novo. É quase uma piada pronta. Um carro! O outro veículo para. Dentro, duas senhoras. E aqui vem uma das cenas que mostra como o Brian já está no limite. O Danny desce. Vai conversar. Explica a situação. Pede combustível com educação. Tudo certo até aí. Só que as mulheres não aceitam. E começam a dar ré para ir embora. Pronto. Vai. Senhora! Eu não vai. Brian! Sai do carro! Depois disso, os dois irmãos entram numa discussão pesada. E convenhamos,
É aquela briga que já nasce inútil. As duas mulheres já foram de arrasta. Não existe argumento que mude isso. Brian está sangrando bastante. O Danny coloca ele no carro e corre para a casa mais próxima atrás de remédio. Só que o lugar reserva mais uma surpresa. Lá dentro tem um cachorro. E o bicho está se alimentando de criaturinhas que já foram humanas, entende? Cena pesada. Quando percebe a presença do Danny, parte para cima. Mas o Danny reage rápido. Saca a arma. Resolve a situação. Pega os medicamentos e volta. Começa então a tirar a bala da perna do irmão. Só que é aí que vem a parte que o filme entrega com uma ironia quase cruel. O Danny percebe manchas vermelhas na pele do Brian. São aquelas manchas. O Brian está infectado, e o mais interessante é que não foi por causa do tiro. Não, ele já estava contaminado antes, lá atrás, quando se aproximou demais da Bob. Olha a ironia disso. O mesmo sujeito que expulsou a namorada do carro com aquela frieza toda, já estava condenado antes mesmo de fazer isso. É o karma vindo com precisão cirúrgica. A regra que ele impôs para os outros agora bate na porta dele, e bate forte. Sem escolha, o Danny e a Kate isolam o Brian na parte de trás do carro. Levantam uma barreira, separação total, exatamente como ele mesmo costumava fazer. E aí o filme praticamente olha pra gente e diz: a roda girou. E girou bonito. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.